Olá pessoal, aqui é a professora Gisele Lana Lenzi e eu tô recebendo muitas mensagens essa semana, na véspera do exame da OAB número 18, perguntando o que se deve fazer nessas 2 semanas que antecedem a prova. E eu tenho um monte de dica para dar para vocês, então fica ligadinho aqui no meu canal, ok? Dá para passar em 2 semanas se eu ainda não estudei nada? Sim, dá para passar em 2 semanas. Dá para passar em 2 semanas, professora, se eu tô fazendo cursinho e eles ainda não me ensinaram como estudar? Sim, dá para passar em 2 semanas. Professora, dá para passar em 2 semanas se no simulado do cursinho eu fui super mal e eu tô desesperado? Sim, dá para passar. Então eu vou te dar umas dicas. O que você tem que fazer agora com estratégia para você desempenhar muito bem na OAB e ter um resultado positivo, passar o Natal feliz, aprovado e já com foco na segunda fase. Tudo bem, gente? Então vamos lá? Primeiro ponto, eu vou fazer várias perguntas para você. Quero que você pegue um papel e anote sim ou não dessas perguntas. Eu vou te dar a resposta e caso a sua resposta não bata com o que eu tô falando, é sinal que você precisa agir. E na minha estratégia, pelo menos aqui onde eu uso no treinador com os meus alunos, eu tenho um tempo para cumprir as metas que eu vou falar agora. Primeira coisa, eu preciso te perguntar, quantas provas você realizou até agora? Porque em média, um cursinho, tem mais ou menos 3 meses. Quantas provas você realizou? Isso significa quantos simulados? Realizou um simulado? Bom, se você realizou um simulado apenas, você não conhece prova ainda. E dá tempo de você conhecer. Você precisa conhecer a prova. Por quê? Para você chegar lá no dia da OAB com tranquilidade, sabendo que você já fez mais de uma vez aquele mesmo exercício. Tudo bem? Então, vai anotando aí no papel. Se você não fez prova ou fez apenas uma prova ou pouquíssimas provas, porque nós já temos 17 provas. E a meta é que você faça todas as provas da OAB. E sabe por quê? Porque simplesmente as questões se repetem. Se repetem muito, 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 muito. Você precisa dominar a prova, inclusive você precisa saber aonde ficam as matérias e eu já vou falar sobre isso logo mais. Quando você estava fazendo cursinho, aulinhas, por acaso os professores davam aula e depois te davam questões para responder sobre aquela mesma matéria da aula? Por exemplo, você teve aula de civil e no fim da aula de civil te davam questões para você responder? Sim ou não? Bom, se fizeram isso com você, eu preciso te falar a verdade. Você provavelmente, naquele momento, acertou todas as questões. É claro, você acabou de ter a aula daquela matéria e fez as questões, e é claro que ia acertar todas as questões. Esse é um falso positivo. Eu chamo de falso positivo, porque quando a gente faz prova, gente, eu preciso testar a tua curva de esquecimento. Então, se um dia você tem aula de civil, você tem que fazer teste de penal, outra matéria. Se no outro dia você tem aula de tributário, você tem que fazer teste de administrativo ou qualquer outra matéria. Você não pode ter aula e fazer exercício da mesma matéria, porque vai te dar um falso positivo, porque você acabou de ver a matéria e você não está testando a capacidade do seu cérebro de reter. Tudo bem? Se isso aconteceu, vamos mudar agora, porque nesses dias que você vai estudar, agora você sabe que você vai ter aula de uma matéria e vai fazer provas de outras matérias para testar a sua curva do esquecimento. Tudo bem, gente? Então, dessas 2 questões iniciais que eu te disse, você já sabe que você precisa fazer prova. E eu vou te fazer um desafio, que você faça a prova até a quarta-feira, dia 8. Por quê? Eu quero que você saiba já qual matéria você está desempenhando pior, qual matéria você está desempenhando melhor, para que a gente possa traçar a estratégia de feitura de prova. E eu já vou falar sobre isso, tudo bem?
Gente, se alguém te contou que você deve fazer a prova de 1 a 80, eles te enganaram, tá? Eles te enganaram. Porque fazer prova de 1 a 80 não exige estratégia alguma, porque eu simplesmente estou fazendo a prova em ordem. Tem estratégia isso? Zero estratégia, nenhuma estratégia. Então eu tenho uma coisa para te contar. Eu estudo neurociência, vocês sabem que eu uso neurociência aqui no Treinador OAB para desempenhar melhor com os meus alunos, e eu tenho que te contar o seguinte: nós temos nossa concentração máxima em qualquer coisa que a gente faz, assistindo aula, fazendo prova, qualquer coisa, de 50 minutos. Depois desses 50 minutos, você começa a não se concentrar mais. Começa a olhar para a janela, começa a olhar para o celular, começa a olhar para qualquer lugar, começa a não prestar atenção naquele foco inicial. Então, eu vou ser bem sincera com você. Os primeiros 50 minutos da tua prova da OAB já vão definir se você vai passar ou não. Isso significa que você tem que fazer a prova com estratégia. E para fazer a prova com estratégia, você precisa saber mais ou menos aonde ficam as questões e costumam ficar no mesmo lugar. Eu vou te dar um exemplo. Ética normalmente está no começo, sempre no começo, e trabalho no final. Se essa pessoa, você no caso, for muito bom de trabalho e responder de 1 a 80 com essa dica furada que não tem estratégia alguma, quando você chegar em trabalho lá no fim, você já vai ter passado os 50 minutos e você já vai estar exausto. E você vai errar questões que normalmente você acertaria. Então, faça a análise. Se fosse a prova hoje, qual caminho você escolheria fazer? Eu gostaria que você começasse com ética profissional e garantisse os 10 pontos, porque é uma matéria tranquila, muito fácil. E que você vai revisar na véspera da prova naquela manhã. Mas e depois? E esse critério de escolher as matérias já antes de fazer a prova não envolve a matéria que eu gosto, envolve a matéria que eu melhor desempenho. E desempenho tem a ver com prova. Esse é um grande problema, gente, da gente só assistir aula ou só estudar e nunca fazer prova. Porque eu nunca sei qual é o meu desempenho. Então, eu de uma certa forma estou me enganando. Porque eu tô vendo aula, tô cumprindo minha tabela, vou lá na aulinha, vou lá no meu livro, no meu resumo, seja o que for. Só que eu não tô me testando nunca. E o que acontece na sua casa, na biblioteca, seja onde for, vai refletir lá na OAB. E digo mais, você deve ir para a OAB com uma nota acima do que você necessita, para compensar o nervosismo da prova. E isso é treino e prática. Vamos lá, então? A prova é dividida em questões curtas, médias e longas. Eu sempre falo sobre isso. As questões curtas e médias têm de 1 linha a 1 linha e meia de resposta. De resposta. De resposta. Não estou falando do problema, que é gordinho na OAB. As questões longas são aquelas que quando eu dobro a prova, ela ocupa metade da folha. Se você dar uma dobrada na prova no dia, você vai ver que ocupou mais da metade da folha, é questão longa. Enquanto na média e na curta você responde em 1 minuto, e olha que aqueles 50 minutos estão contando, hein? A grande você vai demorar mais de 5 minutos e a chance de você errar é gigante, porque ela é feita para errar e para te confundir. Primeiro que na grande você está lendo, chega na letra C, nem lembra mais a pergunta. E aí você começa a se sentir derrotado, acaba com a sua moral. Eu não preciso repetir aqui, para quem me conhece, conhece meus vídeos e me segue, que o grande inimigo da gente na OAB não é conteúdo. É o quê? Emocional. Porque falaram a grande mentira para você que a prova da OAB é muito difícil. E vai ter gente fazendo marketing e falando que a prova do fim do ano é a mais difícil. E eles falam sempre, depois é a prova do começo do ano, depois é a prova do meio do ano. E fica nesse blá 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 que enche o meu saco. Vou ser bem sincera, sabe? Um marketing assim, destrutivo para os alunos. E eu não tô afim de marketing aqui, eu tô afim de te passar. Direto e reto. É isso que você precisa fazer. Provas e estratégia de prova.
Sabendo como você vai indo em prova, qual o seu desempenho, a gente é capaz de fazer uma curva de desempenho. A gente vai começar a ver que você vai melhorando nas provas. Mas como que se melhora nas provas? Já me perguntaram essa semana isso também. Me falaram essa semana, inclusive, professora, parece que cada vez que eu faço prova, eu vou pior. O que está acontecendo, gente? Você não está corrigindo a prova. Corrigir prova não é simplesmente marcar a letra certa. Corrigir prova é você buscar a justificativa da resposta certa. Você vai perceber que você sempre erra o mesmo ponto da matéria. Sempre, 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 sempre. Então, é preciso atenção. Quando a gente era criança e a gente errava as palavras, a gente pegava aquele dicionário velho, aquele Aurélio grandão, lembra, preto, que tinha uma folha molinha e dava um trabalhão e a gente procurava. Gente, o nosso cérebro, ele fica aqui do ladinho da gente. É como se fosse uma segunda pessoa e a gente precisa lidar com eles. A gente precisa lidar com ele, negociar com o cérebro. Porque quando ele briga com a gente, ele sabota a gente. Não temos concentração, só queremos dormir, só estamos desanimados, achando que tudo vai dar errado. Por isso que a gente tem que dividir lazer e trabalho. E o estudo é um trabalho. Então tem que ser coisas positivas de lazer, gostosas, que você gosta, seja o que for, com trabalho. Tudo bem. Quando você obriga o teu cérebro a passar por esse trabalhão, por exemplo, do dicionário, eu sei que você lembra do que eu vou falar. Você procurou a palavra uma vez só na vida. E nunca mais procurou, porque o teu cérebro disse assim pra você: olha aqui, meu amigo, eu tô procurando essa palavra agora, com esse trabalhão, com esse dicionário que pesa 1000 quilos, e eu nunca mais vou fazer essa operação. E nós vamos fazer, e eu vou te propor a fazer, exatamente o mesmo exercício. Para você nunca mais errar a mesma questão. Se você fizer as provas que eu tô te propondo, dando um upgrade, um sprint agora, você vai reparar que você vem errando as mesmas coisas. E quando você descobrir por que você está errando, você nunca mais vai errar. Portanto, eu não quero que você faça a prova online. Eu quero que você faça a prova no papel. Se a sua prova da OAB vai ser no papel, por que você vai fazer prova online? Me conta. No papel. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual vai ser o exercício? Você vai imprimir as provas da OAB lá no site da FGV, sem o gabarito, porque quando o gabarito está perto, o nosso sistema límbico, que é aquele de quando a gente era da idade da pedra, aquele que faz a gente fazer as coisas sem pensar, meio irracional, instinto de sobrevivência, ele sabe e faz de tudo para olhar a resposta. E é por isso que eu sou contra e totalmente contra livros que tem a resposta. Apesar de saber que tem livros no mercado maravilhosos de autores que eu amo, adoro, sou fãzona, só que nós enxergamos o gabarito de ponta cabeça. E quando o gabarito não está de ponta cabeça, a gente vai lá no fim do livro, fica com a mãozinha e olha o gabarito e se engana. Então, imprime só a prova e na hora de corrigir você olha na tela do seu computador. Tudo bem? Legal. Fez a prova, eu quero que você foque nas questões que você errou. Errou. As que acertou, acertou, aleluia. Errou. E aí você vai buscar no Vademecum a justificativa dessa questão. E vai ler. Tudo bem? Qual o problema que nós temos hoje? Falta de tempo. Ou você vai se desdobrar mesmo, tá? Finge se desdobrar e vai conseguir fazer, porque é super trabalhoso esse exercício, apesar de extremamente efetivo, mas a gente tá sem tempo. Então eu vou te dar as soluções que nós encontramos aqui no Treinador OAB com os alunos, né? Porque vocês sabem muito mais coisas do que eu. Você, para achar a justificativa mais rápido, o que pode fazer? Usar livros como o do professor Vander Garcia, aquele de 5.000 questões, que dão o gabarito no final, tá bom? Ou então tem um site que chama Que Concursos, que também faz a prova do OAB e te mostra o gabarito. E me parece, foi o que me falaram, que aquele aplicativo que é o OAB de bolso também faz a mesma coisa. Então, eu quero que você vá lá
e faça o exercício mesmo assim. Abre o Vademecum, acha o artigo, grifa o artigo. E aí eu vou te dar uma estratégia que dá muito certo. Depois de analisar muitas e muitas provas, eu criei essa estratégia. É a seguinte. Você já deve ter visto meus outros vídeos de segunda fase, mas se não viu, eu vou te explicar. Eu vou pegar um Vademecum aqui, tá? Eu vou pegar um DRT, só que vocês não falaram que eu fico brigando com a RT. Olha lá. Vou pegar um Vademecum qualquer, vamos supor hipoteticamente, pode pegar junto comigo o seu Vademecum se você quiser, que eu peguei o CPP aqui e vamos supor que a justificativa da questão que você errou era o artigo 448 do CPP. 448 do CPP. Nos meus vídeos de segunda fase, eu criei um sistema que chama canaleta e cabeça. Canaleta e cabeça. Se a justificativa foi o 448, você pegou o seu Vademecum, teve o trabalho, grifou o Vademecum, grifou esse artigo, eu quero que você estrategicamente leia, porque o seu cérebro vai fotografar o seguinte, que você suba o olhar até a próxima palavrona, que eu chamo de cabeça, que pode ser o título, capítulo ou seção. No nosso caso aqui é da composição do tribunal do júri e da formação do conselho de sentença. E vá até da cabeça de cima até a cabeça de baixo, a próxima cabeça, que seria até o artigo 452. Eu quero que você dê uma passada de olho. Eu já reparei que em prova é mais ou menos assim, ó. Ou o examinador vai pedir exatamente o mesmo artigo em alguma questão, ou como ele gosta muito do tema, ele vai pedir um artigo daquele mesmo tema, mas não o mesmo. Então ele tem que estar naquela canaleta, porque lembre-se que a gente tem o índice sistemático que divide o sistema dos diplomas legais. E eles estão organizados. Então, a mesma canaleta que vai da cabeça de cima, o escritão grande, até a cabeça de baixo, o escritão grande de baixo, fala sobre a mesma coisa. Então, de novo, se não repetir o mesmo artigo na prova, vai repetir um... Repetir não, vai ser pedido um da mesma canaleta. Tudo bem? Legal. Essa é a minha dica. Ok. O que mais que eu preciso falar para vocês nessa reta final? Bom, para mim, concentração em prova é essencial. Depois de quarta-feira, ninguém vai fazer prova mais. Aí vai ser só estudo de prova. Caso você não tenha feito prova, eu quero que você faça o estudo de prova. Então, você vai usar a prova, as provas anteriores, para estudar. Você vai marcar a questão certa e vai começar a procurar o artigo. Primeiro, dá uma tentada no Vademecum, procurar sozinho, você já vai estar treinando o Vademecum para a segunda fase. Se você não achar, vai lá nos sites e nos aplicativos que eu já falei, ou nos livros e etc. Se vira aí e faz o exercício de abrir o Vademecum, olhar o artigo, grifar o artigo e ler a canaleta inteira relacionado ao artigo que vai da cabeça de cima à cabeça de baixo. Tudo bem? Legal. Qual minha próxima dica? Eu preciso que você saiba, eu espero que você saiba, anota no papel se você não sabe, quantas questões caem de cada matéria. Se você não sabe, você precisa pegar no site. Então, ética é a que mais cai 10. Depois vem atrás direito constitucional e direito civil. Depois vem trabalho penal, administrativo e processo civil. Depois empresarial, processo trabalho e penal. Tô aqui colando. Depois tributário, depois humanos, depois filosofia ambiental, ECA e internacional e depois consumidor, tá? Então, você precisa de uma colinha para ver o que vale a pena estudar, porque você precisa, pelo menos na última semana, ter mais foco nas matérias grandes, no meu entender, as matérias que vão até de 4 a 5 pontos, do que nas matérias pequenas. Tudo bem? Repara, gente, que principalmente nas matérias pequenas, com a lei seca você resolve tudo. CDC lei seca, ECA lei seca. Repara que se você fizer prova, direitos humanos e direito internacional, as questões se repetem. Às vezes eles mudam o nome das pessoas ou o nome das cidades. São iguais. Então começa a ter esse feeling, tá bom? Veja, fazendo 10 questões de ética, só faltam 30 para você responder. Se você responder todas as suas curtas certas, com estratégia, e responder mais um pouquinho das médias, você está aprovado. Minha penúltima dica. Professora, tô com falta de concentração, não tô conseguindo, tal. Bom,
Uma dica muito boa para agora é exercício físico. Mas não é para virar um halterofilista agora, é simplesmente para você caminhar pelo menos meia hora e depois começar a estudar. Caminhar faz o sangue circular, e o sangue circulando no seu cérebro mais faz com que você tenha mais concentração. Outra coisa que eu gostaria de pedir nessas 2 semanas é você ter uma vida mais tranquila. Não bebe muito, sabe? Balada. Fica mais sossegadinho, porque bebida alcoólica e falta de sono, né? Falta de dormir, faz muito, muito, muito mal. Então, se você tá com dificuldade para dormir já não tá dormindo bem porque tá nervoso, você precisa achar alternativas. Eu sou favorável a alternativas naturais, como chás, como banhos, como meditação. Então, vê aí uma dica de chá de bebês que seja legal e vai fundo, vê se você pode, se você não tá grávida, etc e tal. Tudo bem natural, eu sou adepta disso. Tudo bem? Legal. O que mais? O que mais? Eu tenho uma dica de estudo que eu sempre faço, porque agora vocês estão num momento super exaustos, né? Então tem 2 coisas que eu utilizo muito para estudar. Eu uso aqui, vocês vão ver que tá super velhinho o meu. Eu até tive agora em Floripa semana passada e tentei achar a loja que eu comprei o meu porta-bíblia e eu não pude, não consegui, enfim. Tava muito ocupada lá, mas eu vou mostrar para vocês. Sabe que a fisiologia de como a gente estuda é muito importante na hora do estudo. Por quê? Porque se eu fico com a cabeça muito para baixo, o meu sangue circula pouco. Então, eu preciso ficar numa posição que eu fique mais ereta. Então, ou você apoia o seu livro de uma forma que fique bom para você, né? Na horizontal, que você fique com reto. Ou então, você pode usar um porta-bíblia. Eu tenho esse aqui, ó. Olha o meu porta-bíblia como é. Ele é dividido, ele tá velho, ele tá até quebrado, tá? Eu simplesmente encaixo essa parte do porta-bíblia aqui e o livro apoia e fica retinho na minha frente. Olha que legal. Isso evita do quê, gente? De eu ter dor no pescoço. Então eu uso um monte, uso inclusive para dar aula. Eu adoro meu porta-bíblia. Cada vez que estraga um, eu compro outro. E isso é uma coisa que você encontra em lojas de artesanato muito fácil. Porque agora a gente começa a ficar muito tenso, começa a travar tudo. Portanto, você estudando vai fazer uma certa ginástica laboral, né? Começa a se esticar aí um pouco, para que não exista nenhuma sequela, você não trave no dia da prova. E outra dica sensacional de neurociência que eu tenho é usar um EVA amarelo embaixo do meu livro. Eu uso um EVA assim, ó. Estão olhando aí? Esse aqui eu comprei aqui em São Paulo na Calunga. Calunga vende, eles chamam de cartolina EVA. Vem 5 dessas e todas amarelas. E eu uso um monte aqui no escritório, eu uso aqui nas minhas mesas. Um dia que quando vocês vierem conhecer, vocês vão saber que tem umas mesas lindas aqui, tem uma mesa de jacaranda maravilhosa. Minha mãe fica indignada quando vem me visitar aqui, porque eu fico colocando todos esses EVAs em cima para os meus alunos, para os meus trainees, e é super efetivo, é quase mágico, tá? Um aluno me falou agora na faculdade esses dias: professora, a senhora é o quê? Bruxa? O que acontece que esse EVA faz milagres e a minha concentração tá máxima? Nada mais é do que neurociência, tá, gente? O teu cérebro vê a cor e simplesmente ele se foca naquilo. Tudo bem? Última dica. Muitos alunos estão me perguntando se vale a pena fazer uma revisão. Ah, professora, devo ir no dia D, super UTI, revisaços, sei lá, seja o que for o nome, aquelas revisões antecipadas, né, antes da prova. Eu acho que é super válido, sou super a favor. Só que eu também acho que você tem que dar uma olhada no Face, no YouTube, as revisões dos lugares que você escolheu, para você ver como já foi. Por quê? Porque aí você já tem uma ideia se você é afim daqueles professores que estão lá ou não. Porque se não for a sua vibe, não faça. Então eu vou te dar um exemplo, Gisele, tá? Eu, Gisele, como aluna, eu não gostaria de ir numa revisão que tivesse brincadeira, por exemplo. Sabe? Brincadeira, o povo cantando, por exemplo. Eu ia ficar meio indignada, sabe? Porque eu já estaria nervosa, ansiosa, e eu tava louca pra ter matéria, e de repente tava todo mundo ali numa outra vibração. Eu sou assim, eu, Gisele. Então, identifique como você é. Eu gosto de revisões mais sérias, sabe? Seriedade mesmo. Eu gosto de uma pegada séria e gosto de uma pegada positiva.
Jamais gosto de ouvir que a prova vai ser muito difícil, jamais gosto de ouvir esse tipo de coisa negativa. Então, vejam as revisões por aí. Não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas vejam as revisões. Eu acho que no YouTube você vai achar várias revisões dos cursinhos e você vai escolher a que você mais gosta. Vai ter revisão de graça, vai ter revisão paga, vai ter revisão online. Eu, na minha humilde opinião, acho só uma coisa. Eu não gosto de revisões feitas no sábado, na véspera da OAB. E eu vou explicar para você, e é a última coisa para finalizar meu vídeo. E eu sei que você vai entender. Então, se você puder optar, por favor, faça a opção, tá bom? Olha, se a prova é domingo e eu vou fazer a revisão no sábado e vou ficar o dia inteiro na revisão, sabe o que vai acontecer? O meu desempenho vai cair. Pode ser a melhor revisão do mundo, do universo sideral, master estelar galáctico de Marte. Porque eu vou estar estafado, exausto. Segunda coisa que pode acontecer. Se eu for nessa revisão e de repente eu perceber que tem algumas matérias que eu tô bem capenga, o meu nervosismo vai aumentar, porque eu não vou ter tempo hábil de poder rever essas matérias. Eu simplesmente vou estar pronto para ir para a forca, pronto para ir para a prova. Então vai ficar tudo muito difícil, certo? Então eu acho que revisão na véspera, no sábado, é a maior sabotagem que pode existir. De coração, Gisele, tá? Olha, se você for fazer essa revisão do sábado, já tá convencido, já comprou, eu te aconselho lá para as 2 da tarde você sair fora. Já sai fora, vai passear, vai fazer uma massagem, eu sempre falo pro pessoal fazer uma massagem, vai fazer um banho, vai fazer uma banheira, sei lá, fica relax, vai ver um filme legal, um filme de herói, um filme de motivação, vai se cuidar, porque você precisa descansar, dormir bem, tá bem, para você enfrentar 5 horas de prova, para o teu desempenho ser rápido, você saber onde estão as matérias, você desempenhar bem, tudo bem? Então, eu te aconselho a pegar revisões que sejam antes do sábado de véspera, tá? Ah, professora, pode ser uma semana antes? Nossa, uma semana antes, ideal, sensacional. O professor Renato Saraiva, por exemplo, vai fazer uma revisão, salvo engano, é dia 21. Dá uma olhada lá no site, devem ter outros também fazendo. Eu gosto muito do professor Renato Saraiva, então eu super indico. Os caras seguem a mesma vibe que eu, todo mundo muito positivo, os bichinhos estudam muito, eu gosto de ver aquela rapaziada lá. Segue minha linha, eu gosto mesmo, tá? Então hoje eu indico eles. Mas existem outras revisões. Se você já tá no cursinho, segue ele. Segue um outro cursinho, segue ele, vai até o final. Tudo bem? Ah, professor, o meu cursinho pode ser sexta-feira a revisão, mas vai ser muito difícil. Me falaram ontem, por exemplo, porque eu vou ter que pedir pro meu chefe. Gente, se vira uma vez na vida. Eu prefiro que você faça sexta-feira do que você deixe pra fazer no sábado, tá? Não caia nessa de fazer sábado, porque sábado é altamente desmotivador, destrutivo. Veja, se você fizer uma semana antes, olha que legal, você tem uma semana para recuperar aquilo que você vê que você tá super em falta. Tudo bem? Então, gente, eu vou finalizar por aqui falando o seguinte para você. Primeiro, acredite, você pode. Você estudou 5 anos e tem um monte de coisa aí dentro da sua cachola. O que você precisa fazer agora no desespero? Para quem não fez cursinho, ou para quem fez cursinho e não aprendeu a estudar, ou para quem fez cursinho e fez pouca prova. Vamos fazer prova? Gente, tem gente que passa em prova só fazendo provas anteriores. Eu fui uma dessas, tá? Tem gente que faz prova, entende a prova e vê que as questões se repetem, se repete demais. Então, a minha meta e o meu desafio de agora para você é que você faça a prova, imprime tudo às 17 e faz prova. Não foi bem no começo? Não faz mal, não desanima. Você tem tempo para estudar. Para de ser derrotado antes da coisa acontecer. Primeiro, você tem 2 semanas para estudar. Você tem um monte de coisa armazenada na sua cachola. Segundo, eu não gosto de contar com a sorte, mas tem gente que tem uma sorte e pode ser que você tenha essa sorte. Agora, me ouve. Faça a prova com estratégia. Estratégia não é fazer de 1 a 80 a questão nem a pau. Estratégia é você fazer da matéria que você mais domina para a matéria que você menos domina. E para finalizar, eu sempre falo finalizar e tô mentindo, né, gente? Mas agora é sério, tô indo pro finalmente porque já vai dar 29 minutos, tá? Tem estratégias de prova muito legais que é quando você está em dúvida entre 2 questões,
ou quando você não tem a menor ideia. Normalmente vai acontecer nas questões grandes. Então eu vou te dar duas estratégias. Primeira do professor William Douglas, que é o chute consciente, que eu faço o critério de eliminação, elimino duas, que não tem nada a ver com a pergunta, vou ficar em dúvida entre duas, vou chutar 50% de chances de acerto. E a última, que é uma estratégia que eu acho que eu nem tinha gravado ainda, é uma estratégia que chama probabilidade matemática. Sabe que as provas por probabilidade matemática, não 100%, mas probabilidade matemática, elas devem ter as letras equilibradas, letra A, B, C, D. Se você tiver tempo, for aqueles rapidinhos que fazem prova bem rápido e tiver tempo hábil, leia quantas letras A, B, C e D você marcou. E se for para chutar, chute naquela que você marcou menos. Tudo bem, legal. Ontem também me perguntaram qual era a estratégia para eu não errar na hora de marcar no caderno de respostas. Perguntaram para mim, tem como fazer para não errar no caderno de respostas? Porque eu fui fazer o simulado do meu cursinho e acabei colocando letra errada. Saiba que o papel que você vai ter de respostas lá da FGV, ele é meio rosa e vai estar a cada 5 quadradinhos para marcação, vai estar rosa escura e rosa mais claro, rosa escura e rosa mais claro. Normalmente é assim. Sabe o que eu uso? Eu tô procurando aqui, mas não tô achando. O meu RG. Você vai estar com o teu RG, não é isso? E ninguém vai tirar teu RG, porque eles vão conferir. Então, usa o teu RG como se fosse uma reguinha. Aí você vai, reguinha, RG, e vai de 5 em 5 questões e vai marcando. Tudo bem, gente? Legal. Minha última dica, que é com relação à saúde, que eu já falei de atividade física, né, que é muito legal, é sobre alimentação. Sabe que o nosso cérebro, ele trabalha com água e carboidrato. Então, muita água nesses dias e muito carboidrato. O carboidrato que a gente precisa para o cérebro funcionar bem é o carboidrato complexo. Eu, por exemplo, não gosto do carboidrato complexo que eu vou falar para vocês, mas eu como todo dia, porque o meu cérebro tem que estar em dia. E eu prezo por ele, porque é a coisa mais importante que eu tenho. E sabe qual é? Batata doce. Batata doce, excelente, carboidrato complexo. Procure outros carboidratos complexos aí que possam te ajudar, tá bom? Como o arroz integral, outros grãos integrais, vão te ajudar bastante. Lembre-se, quanto mais gordura você come, mais devagar seu cérebro fica. Então, nada de levar uma tonelada de chocolate, porque aí você vai ficar cada vez mais lento, tudo bem? Lanchinho é essencial. Eu ainda vou gravar um outro vídeo por lanchinho. Mesmo que você não esteja com fome, depois de mais ou menos 2 horas de prova, obrigatoriamente você vai comer. Pra quê? Calibrar seu cérebro. Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu sei que vocês estão me cobrando, tô trabalhando muito, mas eu tô preparando coisas sensacionais pra vocês. Então me esperem, tá? Principalmente pra segunda fase. Eu sou a professora Gisele Lanalenzi, do Treinador OAB. Me segue aqui no canal do YouTube e no www.treinadoroab.com.br. Você vai me achar em várias mídias, tá bom? Um grande beijo, espero que as minhas dicas tenham te ajudado e força, perseverança, você consegue. A OAB é só sua. Já mentalizou a OAB hoje? Já viu sua foto mentalizada lá na carteira vermelhinha? Você já colocou o seu nome na primeira folha de aprovados? Fez seu quadro dos desejos? Não sabe como é o quadro dos desejos? Então procura aí no meu YouTube o quadro dos desejos que existe da segunda fase e adapte para a primeira fase. Tá na hora de exercício de coaching, tá na hora de eu prever o futuro, tá na hora de eu trazer o futuro para mim. Eu quero você com a sua foto e a sua assinatura numa carteirinha vermelha da ordem, bem grande, e cola num lugar que você veja o tempo inteiro. E também o seu nome bem grandão na lista de aprovados desse exame. Porque querer é poder, sim. E quando a gente acredita, é meio caminho andado. E quando a gente se dispõe, é meio caminho andado. Sabe, para finalizar, tá acontecendo um monte de coisa com os meus alunos. Alunos aqui do treinador e alunos de fora. Aquelas coisas mais bizarras, sabe? Tipo, batem o carro, roubam a casa, roubam o celular, quebram óculos, pisam em cima, são atropelados. Parece meio caça às bruxas. É normal, porque tá prestes a acontecer algo muito importante na sua vida. Isso é energia, gente. É a gente que atrai, é o medo que atrai. Eu sempre falo que o medo é um sinal positivo, porque ele tá atrelado à coragem. Só que quando acontecer essas
bobeirinhas, eu quero que você dê risada e pense positivo. Um óculos é só um óculos. Caiu, levanta, machucou, cura. É isso. Nada vai te abalar agora. E se alguém tá te abalando, te fazendo mal, pessoas, se isole. Eu acho isolar maravilhoso. Eu não gosto da epidemia do desespero. Não gosto. Então, quanto mais quietinho você ficar, melhor. Conta comigo, tá bom, gente? Se precisar, me escreve, eu tô à disposição. Um grande beijo pra vocês e muito boa sorte. Tchau, tchau.